Olá, crianças! Boa tarde. Hoje é terça-feira, né? Dia 30 de junho de 2020. Estamos dando início a mais uma atividade. Antes de dar início, a prof queria agradecer, né, a todas as atividades que estão sendo mandadas no meu pessoal, pelo grupo, tá? A prof está acompanhando todas as atividades. Eu quero parabenizar vocês, né, os pais de vocês, pelo desempenho que estão tendo com vocês durante esse período que a gente está passando, né? Que é um período atípico, né? Uma situação nova, né, para todos nós. Então, essa forma de dar aula, né, tá sendo a nossa única forma de não prejudicar, né, de certa forma, nossos estudos. Claro que não é a mesma coisa de estar em sala de aula, de tirar dúvidas ali pessoalmente com a professora, né, não é a mesma coisa, mas de certa forma está nos possibilitando, né, os meios de comunicação da gente estar trabalhando, né, e levando aí o conhecimento para vocês, tá bom? Então, vocês vão pegar a apostila de vocês, tá? De língua portuguesa, tá? E preparem-se para mais uma atividade. Na página 68, né, essa aqui, nós vamos ler dois textos, o 1 e o 2. No texto 1 tem assim: não é fácil ser criança. E ninguém sabe disso melhor do que Greg Heffley, personagem principal da série Diário de um Banana. Um dos maiores fenômenos da literatura infanto-juvenil. Cada livro da série possui uma cor de capa e um título que reflete uma fase da vida de Greg Heffley e seus amigos. Em Diário de um Banana, Greg nos conta as desventuras de sua vida escolar. Em busca de um pouco de popularidade e de proteção, o garoto se envolve em uma série de situações que procura resolver de uma maneira muito particular. No texto 2, os livros da série Diário de um Banana são massa, engraçados e com situações que a gente vive todos os dias. Me coloquei várias vezes no lugar do brother Greg. Compare, né, os textos identificando as principais características de cada um. Então, vamos retomar algumas coisas. Vamos retomar uma questão de gênero textual. Prof, o que é gênero textual? Receita é um gênero textual, né? Poesia é um gênero textual, bilhete, né? Cartas, e-mails, então tá. Diário também, né? Então, eu vou mandar alguns gêneros textuais para vocês, né, em um videozinho, né, logo depois dessa página aqui, para reforçar os nossos conhecimentos sobre gêneros textuais, porque conhecendo os meus alunos, eu sei a dificuldade que a gente tem ainda em interpretar essa questão de gênero, né? E cai bastante nas nossas provinhas que a gente vai fazer, né? Lembre-se bem, o que é gênero textual, né? Aí tem várias pegadinhas, né? Que são aquelas informações que não tem nada a ver, né? E a gente acaba errando ali. Então a prof vai reforçar bem isso aqui, que é importante vocês saberem o que é gênero textual, tá? Muito bem. Na questão A, compare os textos identificando as principais características de cada um. O texto, aí tem texto 1 e texto 2. Vocês vão marcar, tá, crianças, para não confundir a cabecinha de vocês, dentro desse quadrado aqui, ó, vocês vão marcar com um X, tá? Aqui, ó. Um, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Dentro de um desses 4 espaços, do texto 1 e do texto 2. Aí tem as informações. É um bilhete?
né? O texto 1 é um bilhete? É um diário? É uma resenha de livros de uma coleção? Isso está se referindo ao texto Diário de um Banana. Aí nós vamos... É a opinião de um leitor? Então a gente vai responder, vai marcar com X, né? Qual a frasezinha que tem a ver com o texto 1, né? O que está relacionado com o texto 1. E com o texto 2, a mesma coisa. O texto 2 é um bilhete? Ou é um diário? É uma resenha de livros de uma coleção? Isso no texto 2, porque a gente tá vendo o quê? É a opinião de um leitor e vocês vão marcar com um X, tá? Então façam aí. Na B tem assim: em qual dos textos a linguagem empregada é formal e em qual do texto a linguagem é informal, né? Então nós temos o texto 1 e o texto 2 da página 68. Então o que vocês vão fazer? Vocês, lendo ele, né, junto à prof. leu para vocês o texto 1 e o texto 2, então de acordo com o que a gente leu, né? Esse texto, em qual dos textos vocês vão ler, né, novamente, se vocês quiserem retomar a leitura, pode retomar, mas em qual desses dois textos vocês notaram que a linguagem empregada é informal e qual dos textos é uma linguagem informal, sabendo-se o que é linguagem formal e o que é linguagem informal, tá? C. Quais palavras sinalizam o uso da linguagem informal no texto 2? Então, quais palavras sinalizam o uso da linguagem informal no texto 2? Então, a gente vai lá no texto 2, a gente vai pegar uma palavrinha, né, que a gente observou que pode ser uma gíria, ó, prof dando dicas, né? Então, vão verificar lá que palavrinha que ali ele utilizou lá no texto 2 que atribui-se, né, a uma linguagem informal, que é uma linguagem que é utilizada, né, na informalidade. Vamos dizer assim. D. Reescreva o texto 2 usando outra linguagem. Então, o que a gente vai fazer? No texto 2, vocês vão ser agora, né? Vocês vão dar... no texto 2 foi uma opinião, né? De um leitor. Então, agora, vocês vão dar a opinião de vocês. Vocês vão reescrever o texto 2 usando outra linguagem. Se a linguagem que do texto 2 ela é informal, vocês vão utilizar palavras dentro da formalidade, né? Vocês vão escrever aí um texto mais certinho, né? Sem algumas palavras aí que ele colocou, né? Que está dentro da informalidade. Então, é isso que está pedindo na questão D, tá? Muito bem, essas são as questões 68 e 69. Na página 70, né, tem assim: de olho na escrita. Observe a capa do livro e leia o texto que acompanha, tá? Essa capa do livro, né, que é Diário de uma Aranha. Este é o diário de uma, aí tem reticências, né, esses 3 pontinhos, aranha. Mas as crianças não precisam se preocupar. Esta aranha tem muito mais medo delas e de seus tênis enormes do que o contrário. Na verdade, a aranha é bem parecida com os pequenos leitores. Tem aulas de educação física e comemora o dia dos avós na escola. Mas ela também tece teias grudentas, escala paredes e aprende a pegar carona com o vento. Aí tem falando de onde que está disponível, né, esse livro, essa leitura, né, para podermos ler. Aqui tá contando, né, só um pouquinho do que tem dentro desse livro aí, tá? Esse texto é um diário, né? É um diário. Está se referindo ao textinho que a gente acabou de ler, tá? Uma resenha de um livro ou um bilhete? Tá, a gente já sabe que aqui no texto que a gente acabou de ler não é um diário,
né? Isso a gente já sabe que não é um diário. E por que que ele não é um diário? Porque se tá contando, sim, ele está falando sobre o livro, o que que você vai encontrar aí, né, dentro desse livro, mas não quer dizer que é um diário, porque o diário, ele fala sobre, né, situações que você vive no dia a dia, pode, né, mas não quer dizer, a gente está falando do texto, pode ser que dentro desse livro tenha alguma parte que ela fala da vida dela e tal, que possa vir a pode ser, mas do textinho que a gente leu, não é um diário. Ponto. É uma resenha de um livro, né? Ou é um bilhete? Então, assim, o que é resenha? Sempre quando nós vamos ler um livro, tem falando um pouquinho de tudo que vai, né, acontecer no livro, o que o livro fala. Então, isso é uma resenha. Então, aqui, né, podemos marcar essa, né, como é uma resenha, porque tá falando ali um pouquinho do livro. Muito bem. Na página 71, leia as palavras em voz alta. Vento. Também. Na questão A tem assim: separe essas palavras em sílabas. Então, você falou vento, né? Também. Então, agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão separar. Então, separar sílabas a gente já sabe fazer, né? B. Circule a última letra da primeira sílaba de cada palavra. Que letras são essas? Então, vocês vão lá na palavra vento e também, né? E vocês vão circular, né, a última letra da primeira sílaba. Então, nós separamos as sílabas, né? Já tá separada lá. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos circular a última letra da primeira sílaba. Por exemplo, na palavra vento, tem duas sílabas, né? Vento. Eu separei o V, o E e o N, né? To. É assim que se separa a palavra vento? É. Então, eu vou circular quem? Eu vou circular o N. O N eu vou circular. Por exemplo, aqui, ó. Tá? Eu circulei, ó, vento, o N. Então, é isso que tá pedindo. Vocês vão fazer com a palavrinha também. B. C agora. O que você observa quanto ao som das sílabas destacadas nessas palavras, né? Vento, também. Elas são palavras, são letrinhas diferentes, né? Elas são letrinhas diferentes, mas a sonorização dela, da palavra vento e também, é igual, por mais que as letras sejam um N e um M. Então, assim, prestem bem atenção, tá? Nessa questão da sonoridade. Na D, a escrita dessas sílabas é igual ou diferente? Nós estamos falando, né, na escrita dessas sílabas, né? No caso, as sílabas que a gente está se referindo é a vem e tam, né? Elas são igual ou diferente, tá? Agora é se referindo das palavrinhas, das letrinhas. E a letra M aparece antes de qual consoante? Então, lá na palavra também, né? Na palavra também, a letra M, ela aparece antes de qual consoante? Então, qual que é a consoantezinha que vem antes do M, lá da palavra também, tá? Aqui, ó. Também, né? Então, tem o M, quem que vem antes do M? Aí vocês vão responder. A letra N aparece antes de qual consoante? A mesma coisa vocês vão fazer lá na palavrinha vento.
a letrinha N. Qual que é a consoante que vem antes, né? Qual que é a letrinha que vem antes, tá? Então, vocês vão colocar aí a letrinha e vão responder as questões da página 71. Na questão 3, da página 72, tem assim: organize as sílabas e forme palavras. Essas sílabas aí, né, estão todas embaralhadas, então vocês vão organizar e formar as palavras, tá? Na letra A, B, C, D até a letra F. Na 4, questão 4, vocês vão organizar as palavras que você descobriu nos quadros a seguir. As palavras com som nasal, né? E a letra M. Como assim palavras com som nasal? Ó, também é uma palavra com som nasal, né? Se você perceber. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas palavrinhas, por exemplo, palavras com som nasal e a letra M. Tambor. Tambor, né? Que é uma palavra que tá aqui dentro, que vocês vão encontrar aí, vocês vão responder, vocês vão organizar. E ela é uma palavra que tem o M aí no meio. Palavras com som nasal e a letra N, né? Então, as palavrinhas que tem aí a letra N, vocês vão escrever todas nesse quadradinho. Ó, tem o do vermelho, que é com nasal com a letra M e com a letra N, ok? Na 73, questão A, observe as palavras do quadro anterior e responda. Então, desses quadros que nós acabamos de responder, né, precisamos responder ele para poder responder as atividades da letra A. Quais letras aparecem logo após a letra M? Então, aí vocês vão colocar as letrinhas que aparecem logo a letrinha M, né? Então, quais que letrinhas são essas? E quais letras aparecem logo após a letra N? Então, o que vem depois da letra N aí, dessas palavras que a gente listou ali, quais são? Então, vocês vão pegar cada palavrinha, né, e vão tirar delas, né, o que vem depois da letrinha N. Assim, vocês vão fazer com a letra M também. B. Observando as palavras desse exercício, você consegue pensar em um padrão de escrita para palavras com sons nasal? Então, é uma resposta pessoal, né? O que vocês puderam observar aí, né? De acordo com essas palavrinhas que observamos que tem a letrinha MN, que são palavras com sons nasais, né? Vocês conseguem pensar em um padrão nasal? Ah, mas o que será padrão? Então, assim, tem alguma regra para sempre quando eu falar essas palavrinhas? Por exemplo, a palavrinha também, né? Vocês observaram que quem vem depois? Vem a letrinha B, né? Outra palavrinha aí com a letrinha N. Deixa eu ver uma palavrinha com a letrinha N, por exemplo. Ensinar, por exemplo, né? Quem que veio depois do N? Né? Do ensinar. Ensinar, não. Ensinar. Ó o N onde que ele tá, ó. O som nasal é o EN. Se a gente observar bem, é o EN. Então, depois do EN aí, né? Do EN. Quem que vem depois do EN? O S, né? O S ali na palavrinha ensinar. Então, observando todas essas palavrinhas, né, que eu encontrei lá no Caça Palavras, né? Eu posso dizer que é padrão sempre depois de tal letrinha de som nasal ter tal sílaba, entendeu? Mais ou menos isso aí que vocês vão fazer. Regras da língua. Na língua portuguesa, em palavras com fonemas nasais, usamos a letra M antes das letras P e B. Já a letra N
aparece antes das demais consoantes. Observem bem esse trechinho aqui, que a prof acabou de ler, para podermos responder a questão B. Tá ok? Então, aqui eu já resumi o que eu quis dizer com a explicação. 5. Complete o trava-língua com as letras M ou N. Aí é com vocês, tá? Vocês vão responder esse trava-língua aí, colocar as letrinhas. Por exemplo, tempo. Se escreve com M ou N. Aí eu vou colocar a letrinha que tá faltando, tá? Perguntou, se escreve com M ou N. Aí eu vou colocar se é com M ou N. E assim vocês vão fazendo com as demais, tá? Essas são as questões da página 73. Página 75. Leia as adivinhas e encontre as letras embaralhadas. A. Que é o que é? Corre, corre sem ter pé, bate no rosto, mas não se vê. Se vocês já sabem a resposta, vocês podem colocar aqui. Ou se tiver dúvida, vocês podem desembaralhar, né? E achar a resposta e tirar a dúvida que você tinha. Olha que legal. Na questão B é a mesma coisa. O que é? Entra na água e não se molha, e passa pelo sol e não se queima. Né? Eu acho que é tal coisa, mas vocês têm que desembaralhar a palavrinha lá para confirmar o que vocês responderam, beleza? 9. Forme novas palavras acrescentando a letra M. Então, será que a gente vai formar palavras que existam ou que não existam? Por exemplo, eu vou dar aqui uma dica, né? Um exemplo, não é dica. B. Mudo. Mudo. Mudo é uma pessoa muda que não fala. Se eu acrescentar o N no meio dessa palavrinha, vai ficar mundo. Mundo. O que é o mundo? É onde vivemos, né? No mundo. Então, isso é uma palavra que já existe. Então, vocês vão só acrescentar um N, vocês vão observar que por causa do N, né, se modificou uma palavra e virou outra palavra, né? Então, façam essa daí, né, com o exemplo que a prof deu. Na página 76, questão 10, complete as lacunas com os nomes dos itens representados nas imagens. A. Então, vocês vão escrever o nome desses desenhos que estão aí, né? No caso, lâmpada. B tem aí uma empada. E na letra C tem um pudim, né? Escrevam aí essas palavras. Na página 77, caracterizando o gênero textual. Questão 1. O texto a seguir faz parte de uma página de um blog, né? Blog. O que é blog? É uma página pessoal publicada na internet, na qual se escreve sobre experiências, vivências e opiniões. Muito bem, já sabemos o que é blog. Nós temos aqui essa foto, essa ilustração, né, de um blog aí, Diário da Dalila. Vamos ler? Quarta-feira, 7 de novembro de 2018. Sonhos. Querido diário, um ótimo dia para você. Sonho. O que são sonhos? Posso lhe dizer que, para mim, eles são tão reais que me assustam. Ontem sonhei com uma amiga de trabalho. Dei-lhe um abraço de saudades. Inacreditável, era real. Hoje sonhei com minha mãezinha. Real também, muito emocionante. E você? Já sonhou assim? Aí, aqui nessa página de um blog, né, tem pessoas que têm acesso a ele, que podem visualizá-lo, né, deixar, como vocês podem ver, não tem nenhum comentário, né, mas tem pessoas que deixam comentário, né, postam alguma coisa, né, referente ao que ela postou aqui. Na questão A tem assim: que semelhanças e que diferenças você consegue notar entre o texto do blog, né, e o diário? Vocês conseguem
achar, digamos assim, eles estão querendo fazer uma comparação de um diário, que é uma coisa mais pessoal, que é minha, que eu não vou, né, que é para eu registrar ali algumas coisas, acontecimentos que eu não quero que, né, outras pessoas vejam. E já que nós estamos falando de uma plataforma virtual, né, onde tem pessoas que vão ter acesso para ler, né, porque é uma coisa mais pública mesmo, é para ser pública. Então, assim, vocês vão falar qual é a diferença e a semelhança. O que é diferente, né, no blog dela aqui, de um diário, né, e o que é semelhante, né, conhecendo lá a leitura de um diário, né, que nós lemos lá anteriormente, né, com o blog. Tem alguma semelhança? Podemos observar a semelhança na como ela escreveu o diário também, é uma dica. Então, observem bem todas essas características e coloquem ali as semelhanças, o que se parece, né? E também as diferenças, o que não, que é bem diferente de um diário, tá? Então, façam aí essa resposta, é uma resposta pessoal, mas eu espero que eu tenha dado dicas que consigam aí ajudar vocês na resposta, tá? Essas são as questão da página 77.